Bom, pessoal, agora a gente vai ver aqui o desenvolvimento de um exemplo, mostrando um pouquinho da teoria e depois uma aplicação de como fazer uma regressão linear simples. A regressão depois linear múltipla, ela vai seguir os mesmos princípios, o mesmo formato. O que vai mudar é essa expressão aqui. Essa expressão aqui onde eu tenho uma variável dependente y e uma variável independente x. No caso de uma regressão linear múltipla, eu vou ter mais outros índices aqui. Eu vou ter um outro índice relacionado aqui a um alfa, a um beta, a um gama, né? A qualquer letra aqui que vai significar aí um coeficiente que está relacionado a uma outra variável. Então aqui poderia ter várias variáveis, então vai aumentando esse termo aqui, né? Se eu tiver uma regressão linear múltipla, vai seguir os mesmos princípios. Então a gente vai apresentar isso aqui para vocês entenderem também melhor como aplicar aquelas tabelas para classificação de fundamentação e precisão, onde se faz referência a alguns parâmetros estatísticos. Então a gente tem que entender um pouquinho sobre os princípios desse trabalho estatístico para poder aplicar melhor aquelas tabelas que se encontram lá nas normas da ABNT para avaliação de imóvel rural. Além também de ser útil para várias finalidades. A análise de regressão, além de servir para avaliação de imóveis rurais, ela serve para vários fenômenos ambientais, físicos, biológicos, com grandes aplicações na área de agronomia. Então aqui nós vamos fazer um exemplo onde o preço das terras vai ser a nossa variável dependente, que é o eixo do y. Quer dizer, é uma variável que depende de outra medida. Ela tem uma dependência em relação a uma outra medida. Então vai ser o nosso preço de terras. O nosso preço de terras depende de várias variáveis, do acesso, da dimensão, da qualidade do solo, da água, dos ativos ambientais. Aqui nós vamos usar apenas uma variável para mostrar um exemplo. Então a nossa variável independente, que nós vamos chamar de x, vai ser a dimensão da propriedade. Então o que é uma variável independente? É uma variável que não depende de outra medida, né? Ela não vai ter uma relação com uma outra medida. Se eu tivesse várias variáveis aqui, eu teria que fazer uma análise se há uma interdependência entre elas, uma relação muito forte entre elas. Se tiver uma relação muito forte entre elas, estatisticamente, então ela não é totalmente independente. Então a gente, né, tem que pensar nisso aí para, algumas vezes, ter que retirar alguma dessas variáveis do nosso modelo. Então sempre que a gente faz um modelo matemático, a gente tem que testar ele, a gente tem que observar o comportamento dele e ver se aquela variável está funcionando bem, ou tem que pôr outra, ou tirar. Então é uma coisa que tem que ser feita uma análise. Então aqui o eixo do x, que vai ser a minha dimensão da propriedade. Aqui eu pus um número aleatório, poderia representar, por exemplo, 3.000 hectares, 6.000 hectares, 5.000 hectares. Coloquei aqui um número aleatório só para fazer um exercício. Então são números que não foi tirado de nenhum trabalho prático. Foi apenas arbitrado, a título de exemplo. O y aqui vai ser a nossa variável dependente, preço das terras. Então poderia ser aqui 9 milhões, 12 milhões, 10 milhões, ok? Então aqui é o preço da terra. A gente quer descobrir uma equação e ver a qualidade dessa equação, onde eu posso estimar, esse chapeuzinho de cima do y quer dizer estimativa de y, que eu posso estimar o y a partir de um valor de x. Porque esse mzinho vai ser um número e esse bzinho vai ser um número, que a análise de regressão vai me dar. Isso aqui, a gente vai ver então como é que a gente calcula esses números e o que eles significam. Então, por exemplo, se eu tiver aqui uma dimensão da terra, né, se a minha equação for boa, eu tenho lá um imóvel de 500 hectares. Eu substituo o x por 500, multiplico por um número aqui, somo com outro, eu tenho o preço da terra. Então nós temos aqui a nossa equação de regressão linear, nosso modelinho que nós vimos agora, onde o y, chapeuzinho, é o valor estimado, que vai ser o preço das terras e é uma variável dependente. Esse mzinho é a inclinação da reta e o bzinho é a interseção com o eixo do y. Isso aqui vão ser números que vão sair após o processamento da nossa regressão, ou dos nossos cálculos de regressão.
Pode ser processado no software ou calculado à mão. O x, então, é a nossa dimensão e a nossa variável independente. Como é que a gente calcula esse mzinho aqui? Ó? Como é que a gente calcula esse mzinho? O mzinho é dado por essa expressão, que vem lá da estatística. Esse n é o número de dados. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 dados. Então, o nosso n é igual a 5. E aqui é o somatório do x vezes o y. X vezes o y. Depois eu vou subtrair da somatória do x vezes o somatório do y, dividido por n, que é 5, vezes o somatório do x ao quadrado, menos o somatório de x ao quadrado entre parênteses, que é diferente. Né? Isso aqui tem uma diferença. E depois eu tenho que calcular o bzinho. Ó. Vamos calcular o bzinho. O cálculo do bzinho é igual à média de y, né? Pegando nossa tabelinha lá, é a média do y, menos o mzinho, que foi calculado aqui, vezes a média do x. Então, a partir destes dados, onde nós temos a dimensão do imóvel e aqui o preço da terra, então a partir destes dados, né, quiser resolver essas equações aqui na mão, a maneira mais fácil de fazer, bem organizada, é montar uma tabelinha. Então eu pego aqui, ó, x vezes o y, né, e vou substituindo. Aqui eu pego esse x e elevo ele ao quadrado. Aqui embaixo eu tenho o somatório desse x, que é somar essa coluna, do x ao quadrado. Aqui eu tenho o somatório do x vezes o y, né, eu multiplico esse por esse, eu vou colocando os valores. Depois eu somo a coluna. Aqui eu tenho o somatório do y, né, só somar o y e só somar o x. A média é só somar e dividir por n, né? E esse ex ao quadrado, que está aqui desse lado, é só pegar essa soma e levar ao quadrado. Então, se eu montar essa tabelinha, eu vou conseguir todos os dados que eu preciso para substituir nesta equação e nessa equação também. Então, a partir desses dados, eu substituo na equação, nas duas equações, e eu calculo o mzinho e calculo o bzinho. Então, aí eu tenho a minha equação de regressão, que eu posso utilizar para estimar o valor do preço da terra. Se eu tiver uma dimensão qualquer, eu vou lá vistoriar um imóvel, né, que tiver características parecidas com a minha amostragem, né, tem que ter características parecidas com isso aqui. Né? Então, e outra coisa, esses dados aqui são pouco numerosos, né? É muito pouco número aqui. Para fazer uma regressão, é legal colocar muitos números aqui. Ó. Quanto maior a quantidade de números, melhor. Né? Então tem que ter bastante amostra. O ideal teria que 30, 50 amostras. Né? Aí sim, né, eu teria uma boa análise de regressão. Aqui só com 5 números é só para fazer um exemplozinho que nós vamos fazer no Excel, só para mostrar um exemplo mais rápido. Mas para avaliação de imóveis rurais, 5 dados é muito pouco. Né? Então a gente tem que ter bem mais dados aqui para fazer essa análise. Então, a partir de uma dimensão qualquer, dentro daquelas características dos imóveis pesquisados, eu vou multiplicar por o mzinho, que eu calculei, vou somar com o bzinho, eu estimo o valor do imóvel. Então, muito útil aí para avaliações de forma geral. E pode ser usado também para avaliação de imóveis urbanos. Para imóvel urbano é muito utilizado a análise de regressão, porque no caso do imóvel urbano a gente consegue bastante dados no mercado. Bom, depois a gente tem que ver se essa equação ela está funcionando direitinho, né? Se ela é confiável. Então aí a gente faz um teste de significância. E é isso aqui a gente vai mostrar um pouquinho para vocês entenderem o que está escrito lá na norma, que a gente viu agora há pouco, na outra aula. Então, lá na norma falava em teste bicaudal, né? Falava em nível de significância, teste F. Então nós vamos ver de onde que vem esses termos aí. Isso aí vem de um teste de hipótese. Então, eu vou ter duas hipóteses. Uma hipótese que eu vou chamar de H0 e uma outra hipótese que eu vou chamar de H1. A hipótese H0 é chamada de hipótese nula e a hipótese H1 é chamada de hipótese alternativa. Quando a gente compara essa diferença aqui, né, porque pode ser também maior ou menor. Se for maior ou menor, a gente vai usar uma distribuição
né, parecida com essa aqui, só que ela vai ser unicaudal. Ela vai ter só um ladinho desse aqui, né, unicaudal. Ou maior, que vai ser desse lado, ou menor, que vai ser desse lado aqui. Então, quando eu trabalho com essa diferença, eu vou trabalhar com uma bicaudal. E para mim analisar se a minha equação está funcionando direitinho, se ela tem confiabilidade, a hipótese H0, o que isso significa? Que o x vai ser igual a zero, né? A minha hipótese nula. Existem várias maneiras de formular, né? Mas para avaliação de imóveis rurais, para esse caso, a gente formula dessa maneira. Então, a minha hipótese nula vai ser que o x vai ser igual a zero. O que significa isso? A dimensão dos imóveis, ela não é relevante para explicar o preço. Então aquele meu xzinho na equação não é relevante para explicar o preço. Porque se o x for igual a zero, nessa expressão, soma esse índice, né? Então a dimensão não está influenciando em nada no preço da terra. Então o x tem que ser, aqui esse mzinho tem que ser diferente de zero. Então, a hipótese H1, a hipótese alternativa, vai ser que o x vai ser diferente de zero. Então, se essa hipótese for validada, quer dizer que a dimensão é relevante para explicar o preço, porque o x é diferente de zero. Aquele mzinho vai ter um valor, né, e vai mostrar então uma relevância para explicar o preço. Então isso aqui veio lá da distribuição normal, né, que tem uma forma de um sino lá, distribuição normal. Então aqui o zero, né, que seria a minha média, né, a hipótese minha, né, inicial, a hipótese nula, é que a minha média tenderia a zero, né, teria uma variação aqui, na minha média teria uma variação aqui em torno de zero. Então aqui estaria essa área aqui representa a minha hipótese nula. A hipótese alternativa, ela vai ser bicaudal, então vai ser um valor no eixo do x. Quando eu subir aqui no gráfico, vai ser essa região à direita ou essa região à esquerda, que a gente chama de região crítica. Então, se eu tiver um número que cair aqui nessas regiões críticas, eu vou aceitar o H1. Então, a dimensão vai ser relevante para explicar o preço. Se o meu número lá da minha análise cair aqui dentro, eu vou aceitar o H0. Então, eu tenho que ver onde que o meu número da minha análise vai cair. Se cair aqui dentro, a dimensão não está explicando a minha equação, não. Se o meu número cair aqui nessas bordas aqui, né, bicaudal, essas duas caudas aqui, se o meu número cair ou aqui, então a variável dimensão do imóvel é relevante para explicar o preço. Então, para isso, a gente pode aplicar aqui um teste S de Student, onde a gente vai ver um T crítico, né, que vai nessa posição aqui. Ó, aqui é um T crítico, aqui também é um T crítico, é um número. Que ele é tabelado e depende dos graus de liberdade e do nível de significância. Então, os graus de liberdade, nesse caso aqui, para esse tipo de análise de regressão, é n-2 para uma variável, que vai ser n-2. Então, o n é o número de dados, são 5, menos 2, 3. Então, o meu grau de liberdade vai ser 3. E o nível de significância, aí eu posso usar aqueles que estão na norma, aqueles vários exemplos lá que tem na norma. Usa-se, por exemplo, em ciência, muito o nível de significância de 0,05, que representa 95% de confiabilidade. Então é muito utilizado aí de uma maneira geral. Então eu posso pegar a diferença de nível de significância. Então, qual vai ser esse valor tabelado? Eu vou pegar aqui uma tabela T de Student. Isso aqui tem em qualquer livro de estatística, né, dessa área. A gente acha também na internet essas tabelas da distribuição T de Student. Então nós vamos ver aqui, ó, grau de liberdade 3. Né? Então, grau de liberdade 3 está aqui. E vamos pegar um nível de significância de 0,05, com 95% de confiabilidade. Então, meu nível de significância vai ser 3,18. 3,18. Está aqui, ó, meu nível de significância, 3,18 para 3 graus de liberdade. Ok? Vamos até grifar ele aqui. Ó. Vamos marcar ele aqui. Ó. Então, por 3 graus de liberdade e por um nível de significância 0,05. Aí você pode aplicar para vários níveis de significância aí. Ok? Você vai pegar então esse valor. Vai ter um valor aqui. O valor que você pegar ali, então você põe o positivo, ó, 3,18 aqui positivo. E aqui 3,18 negativo. Então 3,18 positivo, 3,18 negativo. E aí agora eu vou ver o T calculado. Se o meu T calculado cair aqui dentro,
o valor cair entre o menos 3,18 e o mais 3,18, então a dimensão não explica o preço. E se o valor cair nessas bordas, ele vai explicar o preço. Então aí agora eu tenho que calcular, né? Eu já peguei o valor T tabelado, agora eu tenho que calcular ele. Então para calcular ele, eu uso essa expressão. E nós vamos fazer um cálculo usando o Excel. O T observado vai ser o coeficiente de regressão. O coeficiente de regressão, que é aquele Mzinho lá, que a gente calculou lá na análise de regressão. Então aquele Mzinho, né, aquele índice, ele vai aqui. O valor da hipótese nula, que no caso é zero, né? Nós temos aqui a hipótese nula, que o valor é zero, dividido pelo erro padrão. Dividido pelo erro padrão. Aí é uma outra equaçãozinha que a gente coloca aqui. Então isso aqui nós vamos usar o Excel, né, para fazer isso aqui para a gente. E tem outros parâmetros interessantes que lá no Excel também vai dar isso para a gente. Ele também mostra um valor P. Esse valor P, ele varia de 0 a 1. Então se esse número for maior que 0,10, não há evidência estatística naquela relação daquelas variáveis, né? Então a dimensão não está explicando nada. Então se esse número P for entre 0,05 e 0,1, a evidência é fraca. Menor que 0,05, há evidência. E menor que 0,01, a evidência é forte. Então isso aqui também ajuda a gente a analisar, né? Além do teste T. E também tem o teste F, né? Que a gente viu lá, inclusive, nas normas do INCRA. Tinha uma daquelas tabelas lá que falava do teste F. Então o teste de F nós vamos pegar também numa tabela. Então aqui está a tabelinha do TFF. Nós vamos pegar aqui o valor da tabela. Vamos ver comparar com o valor calculado de F. Se esse valor calculado for maior que o tabelado, eu vou aceitar o H1. Então lembra lá, se eu aceitar o H1, o que vai acontecer? A dimensão está influenciando, né? A dimensão é relevante para explicar o preço. Ok? Então o teste F também. O teste F ele trabalha com variância e o teste T ele trabalha com a média, né? Então a gente está testando aí várias coisas, né, para ver se a nossa equação funciona bem. Então, pessoal, aquilo que a gente viu agora há pouco na parte teórica sobre análise de regressão simples, nós vamos agora aplicar aquele exemplo numérico no Excel. Vai calcular para a gente aqueles índices que a gente viu, como é que calcula na mão, como é que a gente faz a interpretação. Então, aqui no eixo do X e Y. Então, o X é a dimensão da propriedade e o Y é o valor da terra, o preço da terra. Então, vamos colocar lá o X 3, 6, 5, 9, 8 e o Y 9, 12, 10, 17 e 15. Para a gente fazer aqui análise de regressão, para explorar bem todo o potencial dessa análise, quando a gente clicar aqui em cima no Excel em dados, ele tem que aparecer aqui no cantinho direito, bem aqui em cima, no canto direito superior, análise de dados. Se no seu Excel não aparece isso, você tem que inserir esse suplemento. Eu fiz isso aqui no meu também. Como que você faz isso? Você vai aqui, ó, nesse desenho, da bandeirinha aqui no cantinho esquerdo superior, clica lá. Depende da versão do Excel, é um pouquinho diferente, né? Mas você vai procurar esse item aqui, ó, opções do Excel. Opções do Excel. Clicamos em opções do Excel e a gente vai agora em suplementos. Vamos aqui em suplementos. Aqui em suplementos, nós vamos aqui embaixo e clicar em ir. Ó, aqui embaixo vamos clicar em ir. E vamos escolher ferramentas de análise. Ferramentas de análise. Escolhemos ferramentas de análise e damos aqui um OK. Damos um OK. Eu já fiz isso. Então, no meu Excel, quando eu clico em dados, eu tenho aqui análise de dados. Então, eu vou clicar aqui em análise de dados e vou escolher regressão. Vou escolher aqui regressão e dar um OK. Aqui aparece o intervalo de entrada. Intervalo de entrada, que é o Y.
que é a minha variável dependente. Então eu marco, inclusive, o meu rótulo lá em cima y, né? Porque vai identificar. Eu poderia colocar aqui no lugar do y, inclusive, o preço das terras. Aí lá no gráfico vai aparecer preço das terras no eixo do y. Vamos deixar y mesmo aqui. Então eu vou marcar aqui e vou arrastar até aqui, ó, até o 15. Pronto, ele pegou todas as células lá do intervalo y, a minha variável dependente. Agora eu clico aqui no x, marco lá o x, arrasto até embaixo, pronto, peguei todo o eixo do x aqui, ó, que é a minha variável independente. Se fosse uma análise de regressão múltipla, a gente teria várias outras colunas, a gente marca todas as colunas, aí vai aparecer aqui, né, essas entradas aqui de todas essas colunas. Daí ele faz uma análise de regressão múltipla. Então vamos marcar aqui rótulos, para aparecer os rótulos. O nível de confiança, vamos colocar 95% de confiança, que corresponde a uma significância de 0,05. Aqui, intervalo de saída, vamos clicar aqui dentro desse campo, ó, dentro desse campo, para ele desmarcar lá aquela coluna, senão depois dá um probleminha aí. Então, clicamos aqui dentro do campo e vou clicar agora em qualquer célula aqui fora. Ó. E aí ele vai colocar todos os dados a partir daquela célula. Então, clica aqui nessa célula aqui, por exemplo. Ó. Pronto, ó, ele entrou a célula aqui. Aí eu posso marcar todos esses resíduos, né, que pode ser útil para uma análise mais completa. Né? Marco tudo isso aqui, ó, resíduos e probabilidade normal. Então, vou marcar tudo isso aí e dou um OK. Se eu clicar aqui, ó, nessa linha de tendência, se eu clicar nela aqui com o botão esquerdo do mouse, ó, vou clicar aqui com o botão esquerdo do mouse. Aí eu marquei os dados. Se eu clico com o botão direito, agora, direito, aí eu vou aqui adicionar linha de tendência. Adicionar linha de tendência. E aqui, ó, eu vou exibir a equação lá no gráfico. Ó. Vou exibir a equação lá no gráfico. Então, exibir a equação no gráfico e fechar. Pronto, ó. Aqui está a minha equação. Minha equação de regressão. Essa equação aqui, o y, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor ali. Então está aqui a minha equação de regressão. O y é o valor estimado, é o valor que eu vou estimar do preço da terra, e o x, o x é a dimensão. Então, se eu tiver uma dimensão qualquer, eu substituo lá no x, multiplico por 1,3772 mais 4,0614 e eu tenho então o preço do meu imóvel para qualquer dimensão que eu colocar ali. É claro que as minhas amostras, né, tem que ter uma semelhança com o imóvel que eu também vou colocar aqui, né, no lugar do x. Bom, está aí então a nossa equação de regressão. Agora, será que essa equação de regressão ela é boa mesmo? Ela funciona bem? Então vamos analisar aqui alguns números. Então, a gente viu lá sobre o teste T, né? O teste T de Student. Então ele vai estar aqui embaixo, ó, o T calculado. Lembra que o nosso T era 3, alguma coisa, né? Que a gente olhou na outra aula? A gente olhou na tabela de Student, né? Tinha dado 3, alguma coisa. E vim aqui no valor de T. Ó, eu vou dar um zoom aqui no valor de T. Esse valor de T, 8,14372, ele é um valor maior do que aquele T tabelado que nós olhamos na aula anterior. Aquele T tabelado era 3, alguma coisa. Então tem um 3 negativo para um lado de uma cauda, um 3 positivo para o outro lado da cauda. O número 8 aí, ele está depois, do lado direito da cauda, lá, né? Maior que 3. Então eu vou aceitar o H1. Nesse caso, a dimensão ela é importante para explicar o preço da terra. Então é uma equação minha, ela está se ajustando bem, ela se ajusta bem, é uma equação confiável. Olha o valor de P, lembra lá se ele fosse menor que 0,01? Aqui ele é menor que 0,01, veja aqui o valor P. Então é muito confiável essa equação.
né? Ela tem uma forte relação entre a dimensão e o preço da terra. Bom, agora a gente vai ver aqui sobre o teste F. Lembra lá do teste F? Inclusive esse teste F ele fala lá na norma também do teste F, que a gente tem que testar para fazer a classificação do nosso laudo. Então o resultado do teste F está aqui, ó, 66. E aí a gente tem que ir numa tabela de teste F e pegar um númerozinho lá. E para olhar lá na tabela, a gente vai pegar aqui os graus de liberdade da regressão e o grau de liberdade do resíduo. Então, olhando lá na tabela de Fisher, na tabela do teste F para 5% de significância, nós vamos pegar lá o número 1, que vai estar na linha lá daquela tabela. Depende da tabela, está na linha, tem tabela que está na coluna. Na tabela que eu mostrei lá no exemplo na aula passada, ela vai estar na linha, né? Esse grau de liberdade da regressão, que é o V1. Então, é o número 1. E o grau de liberdade do resíduo é 3. Então, veja aqui, o grau de liberdade do resíduo, né, é 3. Ó. Grau de liberdade do resíduo é 3. Eu vou lá na tabela, grau de liberdade do resíduo é 3. O número tabelado é 10,13. E meu F calculado deu 66, ele é maior. Então, ele vai estar naquela região crítica do lado direito, né? Então, se ele é maior que o meu tabelado, que é o caso aqui, eu vou rejeitar H0 e vou aceitar o H1. Então, desta forma, está demonstrado também por esse teste que, estatisticamente, a dimensão é relevante para explicar o preço dos imóveis. Ok, pessoal? Então, nós vimos aí uma aplicação de uma análise de regressão simples. A múltipla vai ser muito semelhante usando o Excel.